Senhor Presidente, senhores deputados, senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores convidados, caros concidadãos. Abril ofereceu-nos a liberdade, mas esqueceu-se de criar cidadãos. A frase não é minha, nem do Chega, a frase é do general Ramalho Yanes, que eu saúdo hoje aqui nesta cerimónia. Abril esqueceu-se de criar cidadãos, mas soube criar muito dos meses que se seguiram a Abril. Ocupação de terras, destruição de empresas, mandatos em branco que prenderam, fizeram fugir e criaram novos presos políticos nos meses seguintes, a 25 de Abril de 74. Um país com medo da guerra civil, aos tiros, com políticos ameaçados todos os dias, alguns presos, sequestrados e com o Parlamento sob sequestro. Foi isto que criaram nos meses seguintes a 25 de Abril. Criaram um país sem rei nem roque, um país que caminhava para uma ditadura soviética, com a pobreza dos soviéticos, com a pobreza que os comunistas sempre ofereceram ao mundo, como não podia deixar de ser também a Portugal. Por isso, nós não temos dúvidas que hoje, perante o país e nesta Assembleia, uma nova maioria permitiu que se dissesse que, sem esquecermos o 25 de Abril, este é o verdadeiro dia da liberdade de Portugal. E por isso, com todos os agradecimentos que foram feitos e que saudamos, há um que merecia e que merece a nossa especial evocação por tantas vezes ter sido ignorado nesta Assembleia da República. Refiro-me ao Major-General Jaime Neves e àquela coragem final que teve, de mesmo correndo o risco de nova insurgência militar, levou a cabo com coragem a restauração dessa liberdade. Ao Major-General Jaime Neves, mas aos comandos, a todos os nossos comandos, a todos, sem exceção, aos do passado e aos do presente, nós podemos dizer que devemos a democracia e agradecemos-lhes a democracia. Senhor Presidente e senhores deputados, para muitos dos que estão em casa hoje e que se perguntam o que foi o 25 de novembro, devemos falar para eles também. Porque 49 anos depois, nós que estávamos debaixo da ameaça de uma ditadura soviética, estamos hoje debaixo de uma nova ameaça real e fundamental ao nosso país, a ameaça da imigração descontrolada. Da imigração que destrói o nosso país e retira a nossa identidade. Hoje celebramos o Dia Internacional da Violência contra a Mulher. Precisamente neste país em que só até setembro, 344 mulheres foram violadas. Um número que já supera todo o ano passado em número de violações. Só que como muitos destes crimes sexuais são cometidos por imigrantes, nós olhamos para o lado e não queremos saber disso. Connosco, o espírito do 25 de novembro será sempre o mesmo. A mesma luta, sem medo de dizer a verdade. Doa a quem doer. Doa a quem doer. – 49 anos depois, o país enfrentava uma guerra civil com ameaça à sua segurança real e diária, com a perturbação diária da ordem pública por aqueles que não queriam a liberdade. 49 anos depois, os bairros à volta de Lisboa e do Porto apresentam novas ameaças e novos desafios, com o país a preferir dar razão a bandidos do que às forças de segurança. Com o país a estar ao lado de bandidos como poderia ter estado, em vez de estar ao lado das forças de segurança e das forças da ordem. Não ter medo de 25 de novembro é também dizer nesta Câmara que nunca estaremos ao lado da bandidagem, estaremos ao lado das nossas forças de segurança e das nossas forças militares. Há 49 anos, o país insurgia-se contra a ameaça de uma ditadura totalitária. Podem sair da sala que fica mais agradável ainda. Ameaçava-se contra uma nova ditadura totalitária. Podem sair todos. Ameaçava uma nova ditadura totalitária. Pois hoje,
o drama da corrupção volta a minar o Estado e volta a minar as estruturas principais do Estado, como naquela altura. Hoje a ameaça não é soviética, nem da dilaceração do Estado pela ditadura soviética. Hoje é menos pelos corruptos e pela corrupção que Abril criou e que nós temos que limpar, doa a quem doer, e que temos que levar a cabo em Portugal. Doa a quem doer. "49 anos depois do 25 de novembro, lutámos contra os saneamentos de jornalistas e um país livre. E hoje temos tanta da nossa imprensa ainda sequestrada pelo que é o sistema central de interesses em Portugal. Essa liberdade de censurar uns e passar outros, mesmo quando o povo sai à rua e diz 500 mil, 600 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, insistem em fazer a velha censura que levaram a cabo. Dizia também o general Ramalho Yanes que esta foi uma democracia que criámos fechada às elites, que se cooptam e reproduzem entre si. Tanta razão, tantas palavras certas. Criámos uma democracia elitista, em que os mesmos se sobrepõem nos negócios, na política e no círculo mediático, impedindo que aqueles que são governados tenham algum dia ao momento de dizer: eu quero um país diferente, eu quero pegar num país diferente. Sim, nós não temos medo. Esta democracia não nos serve. Nós precisamos de uma melhor democracia em Portugal. E não temos medo de o dizer aqui no Parlamento. Senhor Presidente e senhores deputados, talvez muitos tenham saído do direto agora mesmo, mas era importante dizer ao país a verdade, porque a verdade vem sempre ao de cima quando se quer confrontar o sistema político. Evocámos Mário Soares e evocámo-lo nesta casa, que fará uma sessão solene. Mas hoje, frente a frente com Portugal, também é o dia de perguntar: se homenagearmos Mário Soares, porque é que nunca homenageámos os milhares, as centenas de milhares, as centenas de milhares de famílias dos ex-combatentes em Portugal que lutaram por este país, que criaram o país que nós somos hoje e que merecem a nossa dignidade e que merecem o nosso carinho e merecem a nossa homenagem. Se este Parlamento estivesse verdadeiramente preocupado não em refazer a história, mas em reencontrar a história, então, Sr. Presidente, eu tenho a certeza de uma coisa. Eu sei que este Parlamento estaria hoje menos preocupado em aumentar ou recuperar os salários dos políticos e mais preocupado em devolver aos ex-combatentes e aos retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Aos ex-combatentes e aos ex-retornados a dignidade que este país nunca lhes deu. Termino como comecei, com o país que queríamos, com o país derrotado a 25 de novembro, mas com tudo o que falta ainda fazer. Da economia à sociedade, da justiça aos direitos das mulheres e ao controle da imigração. O país que queremos construir precisa novamente desse espírito do 25 de novembro. Sem medo, porque a nossa democracia está em mudança permanente. Sem medo, porque o povo português não se revê em cerimónias artificiais que já nada lhes dizem, nem nada lhes assombra. Sem medo, porque nós queremos mesmo a mudança num país que caiu para os últimos e que quer voltar a ser dos primeiros. Como dizia Jaime Neves sobre a guerra no ultramar, era mesmo assim. Quando nos mandavam limpar, nós limpávamos tudo. Já começámos, vamos continuar.